Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. No Evangelho deste domingo, nós contemplamos Jesus elevando um louvor ao Pai. Esse louvor que é um reconhecimento daquilo que é a obra da revelação divina, que é revelado aos pequeninos e não àqueles sábios e entendidos, porque a verdadeira sabedoria, ela vem através da humildade, essa humildade que nos faz contemplar a verdade. Por isso que Jesus Cristo, ele vai, na primeira parte do Evangelho, louvar ao Pai dizendo que escondestes essas coisas, ou seja, o mistério divino que se revela e se manifesta no Filho de Deus, no próprio Cristo, escondestes isso dos sábios e entendidos. E isso aconteceu na época de Jesus, porque aqueles que eram mais capazes de reconhecer em Jesus os sinais messiânicos foram aqueles que condenaram Jesus Cristo à morte. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, esses que conheciam a lei, conheciam as profecias, não foram capazes de se abrir a essa boa nova do Evangelho manifestada através da vida do próprio Jesus. Por isso que Jesus louva o Pai, porque os seus discípulos não são aqueles que são entendidos, mas são aqueles simples, os pequeninos. Esse termo pequenino remete-se também àquilo que Jesus Cristo fala por outras vezes no Sagrado Evangelho, que quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Veja que aqui esse pequenino e essa realidade das crianças remete-se a uma condição para o seguimento, porque das crianças nós podemos tirar 3 virtudes essenciais, 3 virtudes que nós não podemos perder nunca e precisamos sempre alimentá-las para que possamos permanecer nesse caminho dos pequeninos. As crianças, elas confiam em seus pais. Por isso que Jesus Cristo nos ensina a chamar a Deus de Pai, porque nós precisamos ter essa confiança filial no Pai do céu. E é claro, naquele que o Pai enviou, que é Jesus Cristo. Depois, as crianças também possuem uma capacidade de perdoar, que nós precisamos conservar na nossa vida. Por isso que uma criança e outra, elas brigam e logo depois elas começam a brincar novamente juntas, porque elas são capazes de não guardar aquele sentimento ruim pelo outro, mas é capaz de superar com facilidade, perdoar verdadeiramente. E a terceira coisa que é importante das crianças é a capacidade de se encantar por aquilo que é a novidade do mundo. Na medida em que a criança vai crescendo e vai tendo contato com o mundo, com as coisas que ela não conhece, ela está sempre encantada com aquilo. E isso a motiva a querer conhecer mais ainda. Por isso que uma das frases próprias das crianças é o porquê.
porque ela tem necessidade de conhecer, de entender. Assim também a nossa vida, nós precisamos nunca perder a confiança, a capacidade de perdoar e o encanto pelas coisas de Deus. Por isso que somente os pequeninos são capazes de conservar isso na sua vida e são capazes de reconhecer em Jesus Cristo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Por isso que também Jesus Cristo vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Porque é Ele, Jesus Cristo, que nos revela o Pai. E é o Pai que infunde a fé em cada um de nós, para que nós possamos confiar mais ainda no Filho dele, para que assim possamos segui-lo verdadeiramente. Depois, na última parte do Evangelho, Jesus Cristo vai dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Veja que aqui Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esse cansaço, sobre a fadiga do nosso trabalho, sobre o peso dos fardos. Por isso que nós precisamos aqui entender que para que possamos combater esse peso, combater o fardo que pode se tornar pesado na nossa vida, nós precisamos da vida de oração e precisamos adorar o Senhor. Porque quando nós começamos a fazer coisas sem ser para o Senhor, para Deus, tudo vai se tornando pesado na nossa vida. Tudo vai se tornando um grande fardo que nós não conseguimos carregar e nós começaremos sempre a reclamar do próximo, achando que nós fazemos muita coisa e as outras pessoas não fazem nada, achando que nós estamos ficando sobrecarregados por causa dos outros. Mas na verdade, a sobrecarga da nossa vida vem da nossa falta de oração, de relação com Deus, porque é Deus que nos dá o descanso. Porque se nós fazemos tudo para Deus, é o próprio Deus que vai nos dar esse consolo, esse descanso na nossa vida. E é através da oração e da adoração que nós realmente encontramos esse descanso em Jesus Cristo e nos tornamos capazes de conservar a confiança, a capacidade de perdoar e principalmente o encanto pelas coisas de Deus, para que assim nós possamos sempre estar motivados em buscar cada vez mais conhecer aquilo que o próprio Deus nos revela, mas que sem humildade, sem mansidão, nós não seremos capazes de enxergar, de contemplar essas coisas na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender dele para sermos mansos. Mansidão é uma virtude essencial do coração de Jesus Cristo, porque é uma virtude que nos faz conservar a paz interior. E a humildade nos dá a capacidade de contemplar a verdade que diante dos nossos olhos e a verdade do nosso interior também, para que assim nós possamos realmente tomar o jugo que Jesus Cristo nos oferece. O jugo é um instrumento que se coloca sobre o pescoço do cavalo ou do boi para que dois animais possam andar emparelhados, seguindo o mesmo caminho, caminhando na mesma direção, no mesmo sentido. Quando Jesus Cristo diz para que nós possamos tomar o seu jugo, isso significa tomar a cruz, porque é a cruz que nos torna capazes de caminhar no mesmo caminho de Cristo. A vida cristã sem a cruz não é uma vida cristã, mas é uma vida de busca dos nossos próprios prazeres, de vivência daquilo que é a nossa própria carne, que busca satisfação, que busca prazer, que busca alegrias passageiras. Mas nós precisamos, dia após dia,
ir exercitando, tomar a cruz, porque na medida em que nós vamos aprendendo a tomar a cruz, nós vamos nos tornando capazes de corresponder o amor de Deus para cada um de nós. Porque Jesus nos amou na cruz, deu a sua vida por nós na cruz, e nós precisamos exercitar esse amor de correspondência através da cruz, tomando esse jugo que é suave, porque a cruz de Cristo é sempre suave, e para que os nossos fardos se tornem leve. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa que a cruz de Cristo é suave, porque é a obra do amor de Deus, é obra de salvação. E o seu fardo é leve porque o serviço que nós nos propomos fazer por Jesus Cristo se torna sempre leve, porque o serviço em Deus é o próprio Deus que realiza todas as coisas. Precisamos reforçar a nossa vida para que possamos viver esta realidade tão bela da vida cristã, tomar o jugo de Cristo para que possamos sentir leve os fardos que nos são colocados e nos impostos para que possamos trabalhar pela salvação das almas. Então busquemos dia após dia ser pequeninos para que possamos confiar, perdoar, nos encantar cada vez mais com as coisas de Deus, para que possamos conservar no nosso coração a mansidão e a humildade, para que assim possamos crescer dia após dia na oração e na adoração ao Senhor, para que, tomando o jugo da cruz, possamos encontrar em Cristo o nosso descanso e reconhecer que os nossos fardos são muito leves em comparação ao fardo que Jesus Cristo carregou por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.